Você sabia que movimentos espirituais acontecem toda vez que você decide jejuar, mesmo quando você não entende o que está fazendo? Existe um mistério antigo que revela que o jejum não muda apenas você, mas cria um ambiente espiritual onde a presença de Deus se manifesta de forma intensa em sua volta e na sua vida. Hoje vou te mostrar por que o jejum sempre atrai a presença de Deus, mesmo você jejuando de maneira errada. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de começar com nosso estudo diário, se inscreva no canal, deixe seu like e comente abaixo. Eu quero aprender a jejuar hoje. Essa declaração movimenta o mundo espiritual, pode quebrar cadeias do mal. Para começar, o jejum não se iniciou nas igrejas, nem nas tradições religiosas humanas. O jejum nasce dentro da própria narrativa bíblica como um chamado espiritual profundo. Quando abrimos as Escrituras, percebemos que o jejum aparece sempre ligado a momentos decisivos como em Êxodo capítulo 34, Daniel capítulo 10, ou em Mateus capítulo 4. Arqueólogos e teólogos costumam explicar que, no contexto bíblico do Oriente Antigo, o jejum não era visto apenas como deixar de comer, mas como um sinal visível de dependência absoluta de Deus. O corpo dizia aquilo que o coração desejava declarar. Sem Deus, não há vida verdadeira. E aqui está o primeiro grande sinal espiritual que muitos não entendem. O jejum não começa no estômago, começa na alma. Mesmo quando alguém jejua sem saber todos os detalhes teológicos, o simples ato de se humilhar diante de Deus já abre espaço para a ação divina. A Bíblia afirma em 2 Crônicas capítulo 7 que quando o povo se humilha, ora, busca a face de Deus e se converte dos maus caminhos, o Senhor ouve dos céus. Observe que o jejum está conectado à humilhação espiritual. Quando alguém jejua, o orgulho perde força. A autossuficiência começa a morrer. O coração se torna sensível e Deus sempre responde a um coração quebrantado, como está escrito no Salmo 51. Muitos pensam que Deus só responde ao jejum perfeito, mas isso não é bíblico. Em Jonas, capítulo 3, versículo 5, o povo de Nínive jejuou sem conhecer profundamente a lei de Israel. Eles não tinham templo, não tinham sacerdotes levíticos, não tinham doutrina completa. Mesmo assim, Deus viu o coração deles e respondeu. Isso revela algo poderoso. Deus reage ao movimento sincero do coração, antes mesmo da perfeição religiosa. Talvez você esteja ouvindo agora e pensando que já tentou jejuar e fez errado, perdeu o horário, sentiu fome demais, ficou cansado ou não conseguiu manter a disciplina. Mas o que poucos percebem é que o jejum não é uma prova para Deus, é uma exposição da nossa necessidade diante dele. Deus não é atraído pela performance espiritual. Deus é atraído pela entrega. O jejum enfraquece a carne, mas fortalece a percepção espiritual. Quando o corpo deixa de receber aquilo que deseja constantemente, a mente desacelera e o espírito se torna mais atento à voz divina. Por isso Jesus declarou em Mateus capítulo 6 que o jejum deveria ser algo íntimo, não uma exibição religiosa. O verdadeiro jejum acontece onde ninguém vê, mas Deus vê. A Bíblia mostra que grandes batalhas espirituais foram vencidas em ambientes de consagração. Em Esdras, capítulo 8, o povo jejuou buscando proteção divina e Deus respondeu. O jejum cria alinhamento entre o coração humano e a vontade de Deus. Não é o jejum que obriga Deus a agir, é o jejum que posiciona o ser humano onde Deus já deseja agir. Talvez o maior erro seja pensar que o jejum serve para convencer Deus. Na verdade, o jejum revela quem realmente governa a nossa vida. Quando alguém jejua, está dizendo que Deus é mais necessário do que o alimento diário. E foi exatamente isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 4, quando declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
O jejum sempre atrai a presença de Deus porque ele reduz o barulho da carne e aumenta o espaço da comunhão espiritual. Deus sempre esteve perto, mas o jejum remove distrações que impedem a percepção dessa presença. Muitos não sentem Deus porque vivem espiritualmente alimentados apenas pelas preocupações do mundo. Existem sinais espirituais que aparecem quando você inicia um jejum verdadeiro, e muitos confundem esses sinais com fraqueza, quando na verdade são evidências de que algo espiritual está sendo ativado. Existe um momento específico no jejum em que algo invisível começa a acontecer dentro da sua alma. E muitos abandonam exatamente nesse ponto, sem perceber que estavam prestes a experimentar a presença de Deus de maneira mais profunda. O primeiro sinal espiritual que surge durante o jejum é o confronto interior. De repente, pensamentos antigos aparecem, emoções ficam mais intensas, lembranças esquecidas voltam à mente e até fraquezas espirituais parecem aumentar. Muitos acreditam que o jejum não está funcionando, mas a verdade bíblica revela o contrário. Quando o alimento físico diminui, aquilo que estava escondido no coração começa a emergir. O jejum não cria o problema, ele revela o que já estava ali. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Em Deuteronômio capítulo 8, a palavra afirma que Deus permitiu a fome para provar o coração do povo e ensinar que a verdadeira vida depende dele. O jejum expõe dependências, medos e distrações espirituais, porque Deus começa a tratar o interior antes de liberar o exterior. Jesus também enfrentou esse processo. Em Mateus capítulo 4, após jejuar 40 dias, ele foi confrontado pelo inimigo. Observe algo profundo. A tentação não veio antes do jejum, veio depois. Isso revela que o jejum ativa batalhas espirituais porque o espírito começa a se fortalecer. Quando o espírito se fortalece, aquilo que se opõe a Deus reage. Muitos desistem do jejum, achando que estão piorando espiritualmente, quando na verdade estão entrando em território espiritual mais elevado. Outro sinal que aparece é a sensibilidade espiritual. Pequenas coisas passam a tocar o coração de forma diferente. A palavra de Deus parece mais viva, a oração se torna mais profunda, até o silêncio ganha significado. Isso acontece porque o jejum reduz estímulos naturais e aumenta a percepção espiritual. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O jejum enfraquece a força da carne e abre espaço para o espírito assumir o controle. Mesmo quando o jejum é feito de forma errada, incompleta ou sem total conhecimento, Deus ainda responde ao princípio espiritual da busca. Em Isaías capítulo 58, Deus corrige o jejum religioso vazio, mas não rejeita o povo. Ele ensina o caminho correto. Isso mostra que Deus não despreza quem começa errado. Ele ensina quem decide se aproximar. Talvez alguém esteja ouvindo agora e sentindo culpa por não saber jejuar corretamente. Talvez já tenha iniciado vários jejuns e interrompido antes do tempo. Mas a Bíblia mostra repetidamente que Deus honra o movimento sincero do coração. O rei Josafá proclamou jejum em 2 Crônicas, capítulo 20, diante do medo e da ameaça inimiga. Não foi um jejum perfeito em técnica, foi um jejum de desespero e dependência. E Deus respondeu trazendo vitória sobrenatural. Existe ainda um terceiro sinal que muitos confundem: o cansaço espiritual seguido por paz profunda. No início do jejum, o corpo reclama, a mente resiste, mas depois surge uma tranquilidade que não pode ser explicada naturalmente. Filipenses capítulo 4, versículo 7, descreve essa experiência como a paz de Deus, que excede todo entendimento.
Não é a ausência de problemas, é a presença de Deus ocupando o lugar da ansiedade. Se você percebeu que durante o jejum ficou mais sensível, mais reflexivo ou até mais consciente das próprias falhas, isso não significa fracasso espiritual. Significa que Deus está trabalhando nas áreas mais profundas do coração. O jejum é como abrir portas internas que permaneceram fechadas por muito tempo. Agora algo ainda mais forte começa a acontecer. Existe um momento no jejum em que o ambiente espiritual ao redor da pessoa muda. A oração ganha autoridade. A mente se torna mais clara. Decisões começam a ser direcionadas de maneira diferente. Nos relatos bíblicos, esse momento sempre antecede grandes respostas divinas. E muitos não percebem que é exatamente nesse ponto que a presença de Deus se torna mais próxima, mesmo sem manifestações emocionais intensas. Deus não se aproxima apenas quando sentimos algo, ele se aproxima quando o coração se posiciona corretamente. Existe um princípio espiritual antigo que explica por que o jejum atrai a presença de Deus, mesmo quando a pessoa ainda não sabe jejuar corretamente. Esse princípio não está ligado à perfeição humana, mas à postura espiritual diante do Criador. Desde o início das Escrituras, Deus nunca respondeu primeiro à capacidade do homem, mas à disposição do coração. O jejum funciona como uma linguagem espiritual que declara dependência absoluta de Deus. E o céu sempre responde quando alguém decide se esvaziar de si mesmo. O terceiro grande sinal do jejum é o reposicionamento espiritual. Durante o jejum, algo começa a mudar silenciosamente dentro da pessoa. Prioridades são reorganizadas, desejos antigos perdem força e aquilo que antes parecia essencial começa a perder importância. Isso acontece porque o jejum quebra o domínio do imediato e restaura a visão eterna. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo ensina a buscar as coisas do alto e não as da terra. O jejum ajuda exatamente nisso, tirar o foco do temporário e reconectar o coração com o propósito eterno de Deus. Muitos acreditam que a presença de Deus depende de sentimentos intensos, arrepios ou emoções fortes. Porém, a Bíblia mostra que muitas das maiores experiências espirituais aconteceram em silêncio e simplicidade. Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave, conforme está em 1º Livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13. O jejum cria esse ambiente interior de silêncio, onde a voz de Deus se torna perceptível. Talvez o maior equívoco sobre o jejum seja pensar que ele serve apenas para alcançar bênçãos materiais ou respostas específicas. Na realidade, o maior resultado do jejum não é receber algo de Deus, mas reencontrar Deus. Em Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, o Senhor chama o povo ao jejum acompanhado de arrependimento sincero. Deus não pediu apenas abstinência de alimento, pediu transformação do coração. Existe ainda algo profundo que muitos cristãos experimentam e não compreendem. Durante o jejum, áreas espirituais adormecidas começam a despertar. A consciência espiritual se amplia. Pessoas relatam maior clareza ao ler a Bíblia, maior desejo de oração e até discernimento espiritual mais sensível. Isso acontece porque o jejum remove excessos que abafam a vida espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 1, ensina a deixar todo o peso que impede a caminhada com Deus. O jejum funciona como esse processo de remoção. Mesmo quando alguém jejua errado, Deus honra o princípio do sacrifício voluntário. O rei Acabe, mencionado em 1º Livro dos Reis, capítulo 21, versículos 27 a 29, humilhou-se diante de Deus após ouvir a profecia de juízo. A Bíblia afirma que Deus viu sua humilhação e adiou o castigo. Acabe não era exemplo de santidade, mas naquele momento demonstrou quebrantamento. Isso revela algo impressionante.
Deus responde ao coração humilde, mesmo quando a vida ainda está em processo de transformação. O quarto sinal espiritual do jejum é o aumento da consciência do pecado e da necessidade de mudança, não como condenação, mas como despertar. Isaías, capítulo 6, mostra o profeta tendo uma visão da glória de Deus e imediatamente reconhecendo sua própria condição espiritual. Quanto mais perto da presença divina, maior é a percepção da necessidade de santidade. O jejum aproxima o coração dessa realidade. Talvez alguém esteja percebendo que, enquanto jejua, começa a sentir vontade de perdoar, abandonar hábitos antigos ou reorganizar áreas da vida. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo trabalhando profundamente. O jejum não força Deus a agir. Ele remove barreiras internas que impediam a ação divina já disponível. E aqui surge um mistério pouco explicado. O jejum não apenas atrai a presença de Deus, ele também fortalece a autoridade espiritual do cristão. Em Marcos, capítulo 9, versículo 29, Jesus declara que certas batalhas espirituais só são vencidas com oração e jejum. Isso mostra que o jejum prepara o espírito humano para enfrentar realidades espirituais mais profundas. Quando alguém jejua, está dizendo ao mundo espiritual que Deus ocupa o primeiro lugar. Essa declaração não acontece apenas em palavras, mas em atitude concreta. O jejum transforma a fé em prática visível. Por isso, muitos testemunham libertação emocional, direção espiritual e restauração interior após períodos de consagração. O jejum sempre atrai a presença de Deus porque ele restaura o lugar que Deus deveria ocupar desde o início da criação. O problema nunca foi a distância de Deus em relação ao ser humano. Desde Gênesis, Deus deseja caminhar com o homem. O verdadeiro afastamento aconteceu quando o coração humano passou a depender mais das coisas da terra do que da comunhão com o Criador. Quando alguém jejua, mesmo sem técnica perfeita, acontece uma inversão espiritual. Aquilo que domina a rotina perde a autoridade e Deus volta a ocupar o centro da vida. Em Gênesis capítulo 3, vemos que o primeiro pecado da humanidade envolveu justamente o alimento. O ser humano escolheu satisfazer um desejo imediato em vez de confiar totalmente em Deus. O jejum, de forma espiritual, é o caminho inverso. Ele declara que Deus é maior do que qualquer necessidade física ou emocional. A última e mais poderosa verdade é esta: o jejum não muda apenas o presente, ele reposiciona o futuro espiritual da pessoa. Muitas decisões bíblicas importantes foram tomadas após períodos de jejum. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3, líderes da igreja jejuavam quando o Espírito Santo direcionou o envio missionário de Paulo e Barnabé. Antes da expansão do Evangelho, houve consagração. Antes do movimento de Deus, houve rendição humana. Existe algo espiritual acontecendo quando alguém escolhe jejuar. O coração se alinha com o céu, a mente desacelera, a voz de Deus encontra espaço. E o mais impressionante é que Deus responde não porque o jejum foi perfeito, mas porque o coração decidiu buscá-lo acima de tudo. Salmos capítulo 34, versículo 18 afirma que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. O jejum produz exatamente esse quebrantamento. Talvez alguém tenha iniciado este vídeo pensando que precisava aprender uma técnica secreta de jejum para atrair Deus. Mas a revelação bíblica mostra que Deus nunca esteve interessado em performance religiosa. Ele procura relacionamento. Jesus declarou em João capítulo 4, versículos 23 e 24, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O jejum é uma expressão dessa busca sincera. Durante o jejum, muitos percebem mudanças que vão além do espiritual. Há clareza para decisões, restauração emocional, libertação de pensamentos negativos e fortalecimento da fé. Isso acontece porque o jejum
reorganiza prioridades internas. Aquilo que parecia urgente perde força diante da eternidade. Romanos, capítulo 12, versículo 2, ensina sobre a renovação da mente. O jejum participa desse processo de renovação espiritual. O maior milagre do jejum não é receber uma resposta específica, mas tornar-se alguém diferente após buscar a Deus. Pessoas que jejuam começam a desenvolver sensibilidade espiritual, paciência, domínio próprio e discernimento. O Espírito Santo encontra espaço para trabalhar profundamente. Se você sente que sua vida espiritual estava fria, distante ou sem direção, talvez Deus esteja chamando para um tempo de consagração, não como obrigação religiosa, mas como reencontro espiritual. O jejum é um convite divino para voltar ao lugar da intimidade. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: "Eu sou filho de Deus". Declare sua fé publicamente. Seu comentário pode alcançar alguém que está lutando espiritualmente neste momento. Antes de encerrar, existe um convite maior do que qualquer prática espiritual. O jejum aproxima, mas é Jesus Cristo quem salva. Se ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. Abra o coração, reconheça Jesus como Senhor e Salvador e permita que Deus escreva uma nova história. Procure uma igreja perto da sua casa, caminhe em comunhão e fortaleça sua fé diariamente. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família e sua caminhada espiritual. A presença de Deus sempre responde a um coração que decide buscá-lo, lembrando que a verdadeira transformação começa quando Deus volta a ser o centro de tudo.